Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. 5 listas de todos os sofrimentos que ele passou por causa de Cristo. O objetivo de Paulo era mostrar que esses sofrimentos, eles tinham um propósito da parte de Deus na sua vida como ministro. E ele faz isso para responder a acusações ou denúncias ou críticas feitas pelos seus inimigos. O apóstolo Paulo tinha muitos inimigos, especialmente aqueles da circuncisão que haviam abraçado o cristianismo e que insistiam que os gentios guardassem a lei de Moisés para serem salvos. Pessoas que Paulo enfrentou durante toda a sua vida. Pessoas que acompanhavam o ministério de Paulo, se infiltravam nas igrejas que Paulo havia fundado e corrompiam a fé simples no Evangelho da Graça com um legalismo absurdo que nunca foi orientado nem dito pelo Senhor Jesus como necessário para a salvação. Esses falsos mestres se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo e procuravam diminuir o apóstolo Paulo com algumas críticas. Primeiro, ele não era dos 12. Paulo não fazia parte do grupo original de discípulos que Jesus havia chamado. Segundo, ele não era nem da Judeia, ele era um judeu da dispersão, ele era de Tarso da Cilícia. Terceiro, ele vivia sofrendo, apanhando, sendo expulso das cidades, a mensagem deles rejeitada pela maioria da nação judaica. Como é que Paulo podia ser um homem de Deus se em cada cidade que ele entrava para pregar o evangelho, ele saía de lá apedrejado, corrido, depois de passar um tempo na prisão, como Filipos, chicoteado, escorraçado pelas autoridades e descrido pelos seus contemporâneos? Como é que esse homem podia ser de Deus com tanto sofrimento? Como é que Deus permitiria que um servo seu passasse por aquilo que Paulo passou? Nas listas que Paulo apresenta do seu sofrimento, nós temos naufrágio, fome, sede, nudez, prisão, traição de amigos, perseguição de inimigos, cadeias e uma série de outros sofrimentos que mostram o que eram usados pelos inimigos de Paulo para dizer, essa é a prova que Paulo não é de Deus, porque se Paulo fosse de Deus, ele não passaria por todo esse sofrimento, Deus não deixaria que seu servo enfrentasse todo esse sofrimento. Uma das razões, então, pelas quais Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios é explicar à igreja de Corinto, onde esse tipo de crítica estava sendo feita, a razão dos seus sofrimentos, porque é que ele sofria tanto, e a razão pela qual ele não desanimava diante de tantos sofrimentos. 2 objetivos que nós encontramos aqui. O texto que eu li para vocês é o miolo da carta, onde Paulo faz essa autodefesa, onde ele se explica, procura responder a esses 2 questionamentos. Primeiro, por que é que ele sofre tanto, sendo ministro do Evangelho? Por que é que Deus deixa e permite que ele passasse por tanto sofrimento e tanta dor? E segundo, a razão ou as razões pelas quais ele nunca desanimou do ministério e pelas quais ele continuava a pregar o Evangelho de cidade em cidade em vista de tudo que ele passou. Nós vamos começar então, primeiro, ele dando a razão dos seus sofrimentos, que está aí do verso 7 até o verso 15. São 4 pontos aqui nessa primeira parte. A primeira coisa que Paulo diz é que ele sofre porque era preciso deixar claro de onde vinha o poder do seu ministério. É o que nós lemos aí no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que ele se refere aqui está nos versos anteriores, é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Está muito bem claro aí no verso 6, Deus iluminou o nosso coração, Ele que das trevas disse que resplandecesse a luz,
ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro, que é esse conhecimento de Cristo, o Evangelho, em outras palavras, em vasos de barro. Deus tinha dado ao apóstolo Paulo conhecimento extraordinário a respeito do próprio Deus, do seu Filho Jesus Cristo, do caminho da redenção, do caminho da salvação. Porém, esse conhecimento, ele estava guardado dentro da figura frágil, humana, vulnerável do apóstolo Paulo. Paulo aqui está usando uma figura que seria facilmente reconhecida pelos seus leitores. Naquela época, não tinha cofre, nem ninguém guardava dinheiro debaixo do colchão. Ninguém fazia isso. As joias, objetos de valor, geralmente eram escondidos em vasos simples de barro, que externamente a pessoa dava valor algum. A pessoa olhava para o vaso e dizia, é um vaso simples, sem propósito, não era bonito, não era pintado, mas dentro estavam os tesouros mais preciosos e mais caros dos seus possuidores. Então, Deus reservou essa joia preciosa, esse tesouro precioso, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, dentro de pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas frágeis, pessoas vulneráveis, pessoas que estavam sujeitas a serem quebradas. E o propósito de Deus é exatamente esse, mostrar que, eu vejo como Paulo diz no verso 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que o tesouro aparecesse, o vaso tinha que ser quebrado. Para que ele aparecesse em toda a sua glória, aquele recipiente tinha que ser desfeito. Essa era a razão dos sofrimentos de Paulo. Ele era como aquele vaso de barro, esmagado constantemente pelas perseguições e pelos sofrimentos e pelas privações, para que ficasse claro que o poder do ministério vinha de Deus, a excelência do poder vinha de Deus e não daquele vaso frágil que abrigava esse conhecimento extraordinário. É por isso que ele sofria. Deus o quebrava constantemente, para que ficasse claro que não era Paulo, mas era o Deus que havia se revelado a ele e que havia mostrado a ele a grandeza do seu poder. O segundo ponto do apóstolo Paulo é que deixava ele chegar. Veja só, no verso 8, em tudo somos atribulados. Isso aí é a quebradeira, né? Porém, não angustiados. Deus permitia que ele fosse atribulado, porém não ao ponto do apóstolo Paulo viver em profunda angústia. Perplexos, ou seja, tinha momentos na vida em que o apóstolo Paulo, no ministério em que Paulo estava completamente perplexo, sem saber o que fazer, nem o porquê das coisas estarem acontecendo com ele, porém não desanimado. Deus deixava que ele ficasse perplexo algumas vezes, porém não ao ponto do desânimo. Continuando no verso 9, perseguidos, Deus permitiu muita perseguição na vida do apóstolo Paulo, porém não desamparados. Abatidos, não foram poucas as vezes que Paulo se sentiu assim, porém não destruídos. Ou seja, Deus mantinha Paulo no limite. Ele era quebrado, ele era esmagado, ele era perseguido, ele era sofrido, porém não, o porém não, ou mais não, era Deus segurando a provação, segurando o sofrimento para que o apóstolo não desistisse de si mesmo, abandonasse o ministério ou simplesmente dissesse, isso aqui não é para mim. Então, é assim que Deus mostra que a excelência do poder no ministério é dele e não do pastor. É mantendo o pastor ali no limite, sofrido, angustiado, e às vezes tem conselhos e presbíteros que acham que a missão santa deles é fazer com que o pastor de fato experimente isso na sua plenitude, não é? Então, o pastor está ali no limite, não é? Angustiado, sofrido, adoentado, quebrantado, mas não abandonado, não destruído completamente, porque Deus o segura, Deus o sustenta. Então, primeira figura do vaso,
segundo, Paulo fala desses contrastes para dizer que Deus permite que ele viva no limite, não é? Sempre essa expressão, porém não, né? Porém não, porém não, porém não, significa essa intervenção de Deus. Terceiro, essa é a maneira pela qual Deus se manifesta, que é através dos sofrimentos. E isso aqui agora nós vamos para o terceiro ponto, né, dessa primeira parte. Essa é a única maneira pela qual a vida de Cristo se manifesta através do pastor. Veja só o que ele diz aqui no verso 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. É isso que o pastor faz, o ministro do Evangelho. Ele leva no corpo o morrer de Jesus. Ele foi chamado para ser discípulo e ministro daquele que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Por que é que pastores imaginam que seria diferente com eles? Pessoas às vezes querem ser pastores e entrar no ministério com a ilusão do cargo, da beleza, da nobreza, da posição de destaque do pastor, esquecendo que isso é uma externalidade passageira, superficial, porque o pastor é discípulo do crucificado, é ministro daquele que foi crucificado para dar vida. Se Deus não poupou o seu filho, vai poupar os seus ministros? Então, ele leva, Paulo diz, eu levo no meu corpo o morrer de Cristo. O morrer de Cristo, assim como Cristo morreu para dar vida, o pastor tem que morrer para que as ovelhas vivam. Esse é o método de Deus, esse é o caminho de Deus, não tem outro caminho. Verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O segredo do ministério, a eficácia do ministério pastoral é a manifestação da vida ressurreta de Cristo através do pregador do Evangelho, não somente da sua exposição, mas do seu próprio testemunho. Então, é Cristo fluindo, a vida de Cristo fluindo através do pastor, do pregador, que é a maneira pela qual Deus governa a sua igreja, espalha o Evangelho, chama pessoas, equipa pecadores e faz com que a sua igreja avance. Morte para que haja vida, morte de alguns para a vida de outros. E adivinhe quem é que morre? Não é? Ele diz aqui claramente no verso 10, no verso 12, agora falando, se dirigindo aos coríntios, ele diz, de modo que em nós aqui é Paulo e demais pregadores, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O pastor não pode querer que sua congregação viva se ele não está disposto a morrer. Ele tem que morrer, e para que ele morra, Deus traz o sofrimento, porque ninguém morre voluntariamente, né? Ninguém quer morrer, então Deus tem que matar o pastor, por assim dizer. E como é que Deus faz isso? Sofrimento, dificuldade, provação, angústia, frustração, inimigos, incompreensões, calúnias, tanta coisa que se levanta, e que se levanta com a permissão de Deus. E às vezes o pastor clama e geme, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 12, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E a resposta de Deus é, não, a minha graça te basta, porque quando você está fraco, então é que você está forte, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. O poder de Deus se manifesta na fraqueza do pastor, o vaso quebrado, o mas não, viver no limite, a morte diária para si, para seus planos, para o seu conforto, para que as ovelhas tenham vida à semelhança de Cristo. E finalmente, ele diz aqui, que essa vida chega através da operação, a vida para as ovelhas chega através da operação da morte. Isso aqui já adiantei. Deixa então resumir essa primeira parte aqui, para a gente passar rapidamente para a segunda. Paulo está respondendo à acusação, se você fosse um homem de Deus, você não sofreria tanto. Porque como é que Deus trata os seus ministros dessa forma? Se você fosse de Deus, você não passaria por tantos sofrimentos. A resposta de Paulo é que os sofrimentos são parte essencial da vida do pastor, para mostrar que a excelência do poder vem de Deus,
para mostrar que ele depende de Deus porque vive no limite da sua própria existência, para que ele morra para si mesmo, para que a vida de Cristo flua através dele e alcance o rebanho, e que dessa forma todo o propósito de Deus para a sua igreja seja alcançado através de ministros que carregam a sua cruz. Lembrando que cruz aqui sempre é símbolo da morte para o eu, a morte para os seus próprios interesses, para que a igreja receba vida. Então, essa é a resposta que Paulo dá sobre a razão dos seus sofrimentos. Eu sofro por causa disso. E eu desconfio que essa é a mesma razão pela qual Deus continua permitindo que os seus ministros passem por tanta angústia, sofrimento, dor, privações, dificuldades, incompreensões e uma lista enorme de outros contratempos que trazem quebrantamento profundo ao coração do pastor.